Os desconfortos da menopausa são muito comentados por mulheres que atingem esse período, mais comum na faixa entre os 45 e 55 anos. São as ondas de calor, chamadas de fogachos. O suor em excesso, a insônia, o cansaço, a irritação, mas os sintomas dessa fase podem ser mais graves. De acordo com o Hospital do Coração de São Paulo, a partir do climatério, as mulheres correm um risco 30% maior de sofrerem de doenças cardiovasculares. Por isso, é importante ficar muito atento aos sinais do corpo, como as súbitas palpitações. Preste bastante atenção agora na nossa reportagem da Ana Paula Neves. Muitas mulheres sentem os efeitos físicos do climatério. Calor excessivo, sudorese, insônia, entre outros incômodos. Por exemplo, eu comecei aos 50. Vou fazer 60 e de vez em quando ainda sinto um pouquinho. Aquele calorzão, sabe? Nesse período do climatério e da menopausa, o corpo feminino passa por uma enorme transformação hormonal. E o coração fica naturalmente desprotegido. Veja o que acontece. A partir dos 40 anos de idade, o organismo feminino se prepara para o fim da fase reprodutiva. Aos poucos, os ovários deixam de produzir alguns hormônios, entre eles o estrogênio, que também atua como protetor do coração. O estrogênio facilita o fluxo sanguíneo, estimulando a dilatação dos vasos. A diminuição da produção do hormônio acaba piorando a questão dos riscos cardiovasculares, como a hipertensão arterial, risco de aumento do colesterol, síndrome metabólica, aumento da glicemia. E esses fatores levam ao aumento global do risco cardiovascular, entre eles as arritmias cardíacas. Michele ficou preocupada. De repente, o coração dela passou a bater em um ritmo diferente. Eu sentia umas palpitações pular meu coração, mas era estranho, era uma batida oca. Eu sentia o tempo todo. A empresária tem boa saúde, cuida da alimentação. Sempre regradinha, sempre me cuidei, não tem problema cardíaco na família. Eu fiquei assustada. Michele tem 45 anos, nunca sentiu qualquer sintoma de menopausa, mas soube por exames que o corpo dela já está se preparando para o fim da menstruação. 45 anos, eu já estou entrando numa idade de pré-menopausa, menopausa. O risco de doenças cardiovasculares em mulheres aumenta em até 30% durante a menopausa, de acordo com dados do Hospital do Coração de São Paulo. Normalmente, esse período acontece entre 45 e 55 anos. Porém, se você teve a sua última menstruação abaixo dos 45 anos, também é um sinal de alerta, porque esse sim é um sinal de problema que pode estar relacionado tanto aos problemas ginecológicos quanto aos problemas cardiológicos. O cardiologista reforça os sinais que merecem atenção no climatério. A pessoa pode ter sintomas de palpitações e esses sintomas podem ser um fator que leva à fibrilação atrial, que é o termo utilizado para esse tipo específico de arritmia. A fibrilação atrial, associado ao fator de ser mulher, ao fator de estar nesse período, aumenta o risco tromboembólico. E às vezes a gente pode fazer um diagnóstico de AVC, sendo que isso poderia ter sido prevenido anteriormente. Michele aumentou a ingesta de água por recomendação do cardiologista. Também faz uso de 2 medicamentos que controlam o ritmo dos batimentos cardíacos. Vamos sentir se com a reposição hormonal isso vai se ajustar. Eu fiquei chateada, na verdade, por ter um problema cardíaco. Pretendo, buscar todas as alternativas, para sair da medicação. Você tá bem? Tô bem.